Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Hoje estaremos lendo Oséias, capítulo 1 ao capítulo 5. Capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Berri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, na terra de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. A mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: Vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem são filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oséias: Ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel, por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel, e no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel. Depois Gomer deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias: Ponha na menina o nome de Não Amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel, e não o perdoarei. Mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, o Senhor seu Deus, o salvarei. Porém, não farei isso por meio de guerra. Não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos de guerras e cavaleiros. Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor Deus disse a Oséias: Ponha no menino o nome de Não Meu Povo, pois o meu povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. A futura grandeza de Israel. Um dia o povo de Israel será como os pagãos de areia do mar. Um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado, nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: Vocês não são o meu povo, ali ele dirá: Vocês são os meus filhos do Deus, vocês são os filhos do Deus vivo. Os povos de Judá e de Israel se unirão e juntos escolherão um só chefe. Serão mais uma vez um povo poderoso e rico. Como será grande esse dia, o dia de Jezreel. Capítulo número 2. Portanto, ponham nos seus irmãos, os israelitas, os nomes do povo de Deus e amados por Deus. A infidelidade de Israel. O Senhor Deus disse ao povo: Acusem a sua mulher, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa, e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Se ela não fizer isso, eu tirarei toda a sua roupa e a deixarei nua como no dia em que nasceu. Eu farei com que ela fique como um deserto, como uma terra seca, e ela morrerá de sede. E não terei pena dos seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse: Vou buscar os meus amantes. Pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada, para que ela não encontre o caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará.
Então dirá: vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele eu era mais feliz do que agora. Ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro, que ela ofereceu ao deus Baal. Portanto, quando chegar o tempo da colheita, eu tomarei dessa mulher o meu trigo e o meu vinho, e levarei embora as roupas de lã e de linho que tinha dado para ela vestir. Agora vou deixá-la completamente nua na frente dos seus amantes, e ninguém a livrará do meu poder. Acabarei com toda a sua alegria. Não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Eu destruirei as suas plantações de uvas e as suas figueiras, que ela disse que recebeu como pagamento dos seus amantes. Só ficará mato e os animais selvagens devorarão tudo. Ela me abandonou, adorou as imagens do deus Baal e queimou incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás dos seus amantes. Por causa de tudo isso, eu a castigarei. Eu, o Senhor, estou falando. Deus ama o seu povo. Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela fará comigo como fazia no tempo em que era moço, quando saiu do Egito. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal. Nunca mais se falará desse Deus. Sou eu, Senhor, quem está falando. Naquele dia farei um acordo com os animais selvagens, com as aves e com as cobras, para que não ataque a minha amada. Quebrarei as armas de guerra, os arcos e as espadas, não haverá mais guerra, e o meu povo viverá em paz e segurança. Israel, eu casarei com você. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo serei o Deus que atende. Atenderei o pedido dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuvas, e a terra responderá produzindo trigo, uvas e azeitonas. Assim eu atenderei às orações do meu povo de Israel. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação, e eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi: você é meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Capítulo de número 3. Oséias e a mulher adúltera. O Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a, assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem outros deuses, eles ofereçam bolos de passas. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse: por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo não se torne prostituta, nem se entregue a um amante, e eu também esperarei por você. Será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe, sem sacrifício ou coluna do deus Baal, sem ídolos ou deuses do lar. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar ao Senhor, o Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo, eles adorarão o Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos.
Capítulo número 4. Deus acusa Israel. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive nesse país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém nesse país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e assassinatos aumentam. Por isso a terra ficará seca, e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e os peixes. Deus acusa os sacerdotes. O Senhor Deus diz: Não acuses nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdote. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Por isso comeram dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficaram satisfeitos. Adoraram os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. A idolatria do povo de Israel. Deus diz: O meu povo está perdendo o juízo porque anda bebendo muito vinho. Pedem a um pedaço de pau que revele o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram. Como a mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Oferecem sacrifício nos altares pagãos no alto dos montes, e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos e de outras árvores, cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. E assim as suas filhas viram prostitutas, e as suas noras cometem adultério. Mas nem por isso eu as castigarei, pois vocês, homens, têm encontros com prostitutas nos templos pagãos, e vão com elas oferecer sacrifício aos deuses pagãos. E assim um povo sem juízo caminha rápido para a destruição. O povo de Israel está sendo infiel a mim, mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado. Não adorem em Gigal ou em Bet-Avém, nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus, que vive para sempre. O povo de Israel é teimoso como uma vaca brava. Não posso cuidar do meu povo como um pastor cuida das ovelhas num pasto grande. O meu povo se entrega à adoração de ídolos e não se pode fazer nada quanto a isso. Eles ficam embriagados e se entregam à imoralidade, levando assim uma vida de desonra. Um vento os carregará para longe e ficarão com vergonha da sua idolatria. Capítulo número 5. Presta atenção, sacerdotes, escutem, israelitas, ouçam, gente da família do rei. Vocês são condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha, no monte Tabor foram como um laço, e no vale das acácias foram como um poço profundo. Por isso eu vou castigá-los. Eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. Oséias condena a idolatria do povo. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles.
Levem as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco eles e as suas terras serão destruídos. Guerra entre Israel e Judá. Toque as cornetas em Gibeá e em Ramá. Deem o grito de alarme em Bet-Avém. Estejam alerta, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo, e Israel será destruído. O Senhor Deus diz: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso eu estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados, porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça eu destruirei Israel, e como o câncer acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente e Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria, mas ele não o pôde curar nem fazer sarar as suas feridas, os seus ferimentos. Como um leão eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços e depois irei embora levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei, até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.